Olá pessoal, sou o professor Joilson do canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede e vamos a mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é População Brasileira e sua diversidade étnico-cultural. Os principais povos que deram origem à formação da nação brasileira foram os nativos, ou seja, os índios, africanos, europeus e asiáticos. A formação da população brasileira ocorreu através da miscigenação de vários grupos étnicos. A princípio, o branco europeu, o índio e, posteriormente, o negro. E no século XIX, teve mais uma levada de imigrantes, principalmente europeus e asiáticos. A população brasileira é bastante miscigenada. Esse processo tem origem desde a colonização portuguesa, que se inicia lá no século XVI. E o que significa a palavra miscigenação? Miscigenação ou mestiçagem significa a mistura de elementos de diferentes etnias, religiões, arte e que vão originar um terceiro elemento. A miscigenação, como já dissemos, é uma das características marcantes do povo e da cultura brasileira. Indígenas ou os nativos. Quando os primeiros europeus aqui chegaram, havia cerca de 2 milhões de índios que aqui habitavam. De acordo com o censo do IBGE de 2010, naquele ano, o número de índios brasileiros não passava de 900 mil, representando cerca de 0,47% da população brasileira. Ainda de acordo com os dados do censo do IBGE realizado naquele ano, a população brasileira já passava de 190 milhões de pessoas. Ainda segundo o censo, pouco mais de 800 mil eram indígenas, representando 305 diferentes etnias e foram registradas no país 274 línguas indígenas. E aqui eu trouxe para vocês alguns dados sobre a dinâmica da população indígena. Quando os portugueses chegaram a essas terras já eram povoadas por nativos, os quais os europeus acharam por bem chamar de índios. E como está essa distribuição hoje? Distribuição da população indígena por região. Podemos ver nesse primeiro gráfico que o norte compõe hoje 59% da população indígena. Isso é interessante por ser a última fronteira, o avanço da última fronteira agrícola no Brasil está justamente na região norte. Distribuição da população indígena por região no país, segundo o IBGE de 2010. Esses dois dados mostram que boa parte da população indígena hoje se encontra no território da região norte. Os europeus, os primeiros europeus que chegaram ao Brasil foram os portugueses. Esses chegaram como colonizadores e com o objetivo de explorar e conquistar riquezas. Por volta do século XIX, o governo de nosso país autoriza a entrada de um grande número de imigrantes europeus. Aqui a gente precisa observar que é um efeito do fim da escravidão. Quando chega o fim da escravidão, no final do século XIX, o país decide por facilitar a vinda de imigrantes europeus para colonizar e vir como mão de obra, ok? Africanos. Os africanos chegaram ao Brasil através de uma migração involuntária, pois os mesmos começaram a ser capturados e trazidos ao Brasil por volta do século XVI. Desembarcaram milhões de negros africanos, os mesmos vieram por causa do trabalho escravo que havia neste período, principalmente para o trabalho no campo, nas áreas de cultivo de cana, de açúcar e café. Aqui tem alguns dados e eu chamo a atenção de vocês para a quantidade de africanos que vieram para o Brasil durante o período de escravidão, que vai durar em torno de 300 anos. Brasil, mais de 5 milhões de africanos vieram aqui para ser explorados como escravos. Asiáticos.
Em 18 de junho de 1908, desembarcaram os primeiros imigrantes japoneses no Porto de Santos. A imigração asiática foi um resultado da modernização que marcou uma nova etapa da história. O país asiático se abriu para o mundo ocidental, celebrou tratados comerciais que, dentre outras coisas, viabilizavam a saída dos trabalhadores, principalmente os japoneses. Do lado brasileiro, então, a necessidade de mão de obra para substituir o trabalho escravo foi o fator primordial, pois desde a independência essa substituição já era uma preocupação das classes dirigentes. E vamos ao nosso desafio da aula. Registre no portal como aconteceu a chegada dos africanos no Brasil e deixe seu comentário o que você pensa sobre esse processo. Bons estudos. Não esqueça de registrar o seu desafio no portal. Um abraço e até a próxima.